A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, seja bem-vindo ao canal. Eu já te convido, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Você fazendo assim, você vai estar ajudando aí o YouTube a recomendar esse vídeo para muitas pessoas e assim nós alcançaremos mais almas para o reino dos céus. O objetivo desse canal é falar a palavra de Deus aos corações, às vidas que precisa ser renovada, que precisa de Jesus, que precisa das bênçãos de Deus. Eu me chamo Juscelino Schwab e hoje você vai ficar com mais uma linda mensagem da palavra de Deus, na voz aí do pastor Gabriel Vitor. Se você já ouviu alguma mensagem dele, tenho certeza que essa também vai ser mais uma daquelas mensagens que você vai amar, porque Deus vai falar no seu coração. E se você ainda não assistiu nenhuma mensagem do pastor Gabriel Vitor, tenho certeza que você não vai se decepcionar, tá? É um homem de Deus, um homem muito sincero nas coisas de Deus e leva a obra do Senhor a sério e prega a verdade. Hoje o tema é muito interessante, ele vai falar sobre a recompensa de Deus para a vida daqueles que se esforça na obra do Senhor, que luta para ser fiel. Deus tem uma recompensa para você. Preste atenção nesse vídeo, do começo ao fim, porque Deus tem uma vitória. No finalzinho desse vídeo, ele vai concluir com um tema interessante aí, vai fechar com chave de ouro aí, num tópico aí dentro desse tema, que você vai ter certeza que as bênçãos do Senhor vai te alcançar, não tem sombra de dúvida. Fica aí com a mensagem da palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. A palavra do Senhor diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que ele existe, segundo, e que é galardoador daqueles que o buscam. Meus amados, é interessante como a palavra de Deus às vezes corrige algumas opiniões que nós vamos abraçando ao longo da nossa vida como verdadeiras, que quando nós colocamos elas à luz da palavra de Deus, elas não são tão verdadeiras quanto parecem. Deixa eu exemplificar esse texto, por exemplo. As pessoas falam que nós não podemos servir a Deus em busca de recompensa. Já ouvi isso várias vezes. Só que a Bíblia nos apresenta aqui que um dos pré-requisitos para aqueles que desejam se aproximar de Deus é, primeiro, crer que Ele existe e, segundo, que Ele é galardoador, um Deus recompensador, um Deus que tem prazer em presentear. E, aliás, Deus não esconde isso no seu caráter. Quando nós lemos Tiago e ele vai falar que nós devemos orar pedindo a Deus sabedoria, ele vai dizer que Deus não lança em rosto e dá generosamente. Algumas traduções eu acho mais interessantes que diz que ele dá com liberalidade. É como se Deus abrisse a porta e dissesse assim: olha, pode aproveitar e pegar tudo que você quiser e o quanto você puder no tesouro da sabedoria divina, porque ele nunca se esgota, né? Então Deus, ele é um Deus generoso. O apóstolo Paulo chega a dizer que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Em Romanos 8 ele afirma que juntamente com Cristo, isso aqui é importante, tá? Que nós não queremos dizer aqui que Deus quer nos abençoar sem, no entanto, não ter nenhuma relação com esse abençoador. Não é isso, né? Mas mostrar que quando você tem o abençoador, automaticamente você tem uma recompensa por isso. Automaticamente outras coisas vêm junto. E é isso que Paulo nos ensina em Romanos 8, dizendo que quando nós abraçamos em Cristo juntamente com o Filho, nós recebemos também todas as outras coisas. E a verdade é, meus amados, como diz o famoso autor C.S. Lewis, que a nossa relação de amor para com Deus sempre será o amor necessidade. Queira você ou não, o homem sempre se aproximará de Deus, esperando receber de Deus alguma coisa, porque o homem está sempre em uma posição de necessidade diante de Deus. É por isso que Lewis fala que o nosso amor para com Deus é sempre um amor necessidade. Ainda que às vezes a sua necessidade não seja
na questão de saúde, na questão de bens materiais, de bens temporais. Ainda assim, você tem uma necessidade de preencher o vazio da sua mente, do seu coração, da sua alma. Então a gente sempre busca a Deus com algum interesse. E é interessante que quando você vê Deus fazendo promessas para Abraão, Deus diz assim: Abraão, eu sou o teu grandiosíssimo galardão, né? Então, a primeira coisa que nós devemos entender quando nós estamos falando de olhar para uma recompensa, né? É que Deus é a nossa maior recompensa. Deus é o nosso maior galardão. Então não tem nenhum problema você buscar recompensas em Deus, a partir do momento que você entende que Deus é a sua recompensa maior, é o seu maior tesouro, é o seu tudo. Então nós não podemos ignorar as bênçãos de Deus, né? Eu lembro-me de um dia que eu estava com o pastor Jefferson na cidade de Iapim, no estado de Minas Gerais. E um irmão, ele queria me abençoar, sabe? Me abençoar financeiramente. Eu recusei de todas as maneiras aquela bênção assim, sabe? E depois o pastor me deu uma palavra, me aconselhou. E eu vi que muitas vezes nós perdemos bênçãos de Deus. Às vezes por aquele negócio de dizer assim, não, eu não tô com esse interesse, eu não quero. E Deus conhece o nosso coração. É claro, nós não devemos buscar a Deus somente pelas suas bênçãos. Mas nós também não devemos rejeitar as bênçãos de Deus quando Deus deseja nos abençoar. E tem muitos crentes que não sabem receber bênção de Deus, porque ele quer ser mais santo ou apresentar mais espiritual. Naquela época, né, eu muito novo, muito imaturo, e não existe nada disso. Deus é um Deus generoso, Deus é um Deus galardoador, Deus é um Deus abençoador. Então aprenda a receber bênçãos de Deus. Isso aqui é um ponto que nós devemos colocar. A família de Levi não herdaria muitas outras coisas, muitos outros direitos das outras famílias de Israel, mas o Senhor disse para eles bem assim, ó, eu vou ser o galardão de vocês, eu vou ser a herança de vocês. Então, para nós cristãos, nós compreendemos que a nossa maior herança é o Senhor, Ele é o nosso quinhão, Ele é a nossa porção que nos cabe. Só que quando nós abraçamos o abençoador, nós também abraçamos as bênçãos. Tanto as bênçãos temporais para essa vida, como as bênçãos eternas, que serão para a eternidade. E quando eu falo de nós olharmos para a recompensa, a primeira coisa que nós devemos considerar aqui, no que diz respeito ao tribunal de Cristo, é que Deus não quer apenas nos salvar, mas Deus, por meio da salvação, nos torna útil para o serviço do seu reino, e Ele deseja nos recompensar por esse serviço. Olha que maravilhoso. A salvação já não é uma obra maravilhosa? Claro que é. A salvação não é uma obra assim extraordinária? Já não é algo grandioso demais? É claro que é. Mas ela não é tudo que Deus tem para nós. A salvação, ela abre uma porta para uma possibilidade infinita das bênçãos de Deus em Cristo Jesus, como afirma o apóstolo Paulo. E o que eu vejo hoje, meus amados? Muitos cristãos, infelizmente, e você vai entender o que eu quero dizer com isso, tá? Eles estão perdendo a oportunidade de serem crentes mais abençoados na eternidade. Eu não vou adentrar nesse assunto agora, porque nós vamos cavucar um pouco mais fundo nisso, em 1 Coríntios 15, onde Paulo fala que quando nós formos ressuscitados, todos nós seremos glorificados, mas um corpo difere de glória do outro corpo. Então, quando nós estivermos na glória eterna, todos nós estaremos salvos, ok? Todos nós estaremos glorificados, ok? Mas nem todos nós vamos experimentar o mesmo nível de glória, porque nem todos terão o mesmo nível de recompensa, porque a recompensa lá depende da minha fidelidade ao Senhor aqui no momento presente, nessa era temporal. Conta a história de George Whitefield e John Wesley, né? Um era calvinista, o outro era arminiano, e uma pessoa querendo zombar de George Whitefield, e ele disse bem assim, você acha que você vai encontrar o John Wesley no céu, né? Porque o Wesley era um arminiano. Aí ele falou bem assim, não. Aí o rapaz fez assim, é verdade, os arminianos não vão entrar no céu, só os calvinistas, né? Aí o Whitefield falou com ele bem assim, ele vai estar tão perto do trono da graça, e eu tão longe, que não terei como vê-lo, né? Ou seja,
O João, ele viveu uma vida tão fiel e tão dedicada ao Senhor Jesus que existe um lugar reservado para ele lá pertinho do trono da graça. Aliás, o Senhor Jesus vai dizer isso a respeito dos filhos de Zebedeu. Um queria assentar à esquerda, outro à direita. Observe, todos os crentes se assentarão em tronos. A Bíblia diz que aquele que vencer se assentará no trono. Mas a proximidade com o trono de Cristo vai diferir de uma pessoa para outra. Jesus disse: assentar à minha esquerda e à minha direita não compete a mim dar, mas aqueles a quem o Pai concedeu e já reservou para isso. Então não pense que porque todos nós estaremos nos céus, que desfrutaremos do mesmo nível de recompensa e de glória nos céus, porque isso não é verdade. Deus é justo. Nós devemos pensar nisso. Então muitos crentes vão perder muitas recompensas na eternidade, porque eles não deram valor à forma que eles viviam a sua mordomia cristã aqui nessa vida terrena. Então deixa eu te explicar isso mais uma vez. Deus nos salva, e através da salvação Deus nos torna úteis para o serviço do seu reino. E Deus é tão bom, Oséias, que Ele ainda nos recompensa por esse serviço. E alguém pode pensar: mas irmão Gabriel, isso não anula a graça de Deus? A salvação é pela graça, mas não fica parecendo um negócio assim que é pelo meu mérito, é pela minha meritocracia, é pelas minhas obras. Bem, deixa eu te explicar melhor. Não é bem assim que as coisas funcionam. Aliás, essa doutrina da recompensa, eu diria assim, não anula de maneira alguma a doutrina da graça de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 9, ele diz assim: olha, eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que Paulo está dizendo? Eu sou um abortivo, eu fui chamado por último, fora dos 12, eu sou um apóstolo fora de tempo, mas eu trabalhei mais do que Pedro, mais do que Tiago, eu trabalhei mais do que todos. Ele reconhece isso, mas ele diz assim: olha, todavia não foi eu, mas a graça de Deus para comigo. Então você percebe que a doutrina de Deus nos recompensar pelas nossas obras não anula a graça de Deus, porque é a graça de Deus que nos torna aptos para trabalhar para Deus. Você está entendendo isso? A graça de Deus nos capacita, nos salva, nos torna úteis, nos dá ferramentas, nos habilita para trabalharmos para Deus e ainda nos recompensa pelo trabalho que a graça nos possibilitou fazer. Isso, meus amados, é maravilhoso. Você vê que uma coisa não é incompatível com a outra, mas elas estão trabalhando em perfeita harmonia. Paulo está entendendo assim: eu trabalhei demais, mas não foi eu, foi a graça de Deus na minha vida. Paulo não está querendo dizer aqui que ele não empreendeu nenhum esforço. O que ele está dizendo assim: olha, a graça de Deus para comigo não foi vã. Deus aplicou graça em você, Deus te salvou, Deus te libertou dos vícios, Deus te deu uma nova vida, Deus te deu dons espirituais, Deus te deu talentos para servir, Deus te deu recursos para você ajudar no reino de Deus de uma maneira ou outra maneira. Agora, cabe a você usar isso ou não. Se você não usa isso, você torna vã toda essa graça que Deus derramou em você. Mas você pode escolher fazer como Paulo: já que Deus me deu tudo isso, eu vou usar tudo isso em favor do reino. Eu vou empreender todos os meus recursos, eu vou empreender todos os meus esforços, como ele disse: eu me gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas. Então, meus amados, quando nós olhamos para isso, nós vemos que de maneira alguma a lei da recompensa que a Bíblia nos ensina anula a graça de Deus. Porque é a graça de Deus que nos capacita a cumprir o serviço de Deus, e essa mesma graça nos recompensa pelo serviço que nós fizemos. Então a graça nos capacita, a graça nos habilita. Então aqui nós já vimos duas coisas importantes. Em primeiro lugar, que Deus, ele é recompensador, ele é galardoador, ele tem prazer em nos abençoar. Em segundo lugar, que a lei da recompensa não anula a graça. É a graça que nos capacita para trabalhar e, como consequência do nosso trabalho fiel, é receber algo de Deus. É claro que não é só fazer um monte de coisa. O que nós fizemos, a forma que nós fizemos, a motivação com que nós fizemos, né? Mas se você também não faz nada, você não recebe nada. Pelo menos alguma coisa deve ser feita. Quando nós olhamos também para a vida de Jesus, meus irmãos, nós vemos que Jesus, ele também estava de olho na recompensa. É por isso que eu digo para os irmãos que essa ideia de aproximar de Deus apenas assim, né, completamente desinteressada,
é muito complexa porque nós estamos sempre em uma relação de necessidade para com Deus. E o próprio Deus age assim para conosco. Você acha que Deus abençoa o homem esperando receber nada em troca? Claro que não. Deus abençoa o homem esperando que o homem reconheça isso e responda positivamente à graça de Deus. Você acha que Deus te salvou para nada? Você acha que Deus te libertou para nada? Quando nós lemos Efésios no capítulo 5, e antes de ler Hebreus, deixa eu até ler esse livro de Efésios aqui para ficar um pouquinho mais claro o que eu quero dizer. Em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer bem assim, olha, no versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Aqui está falando do amor de Cristo pela igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, Cristo ama a igreja e Cristo se entrega pela igreja. Aparentemente, quando você lê isso aqui, parece que Jesus não tem nenhum objetivo aqui a não ser desprender-se pela igreja. Mas preste atenção. Versículo 26 diz, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Rapidinho, eu quero te pedir aí, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, vamos juntos fazer a obra do Senhor com amor, com alegria, porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que semeia com alegria, né? Aquele que semeia a palavra do Senhor, que tenha prazer de compartilhar. Se você ama a obra de Deus, faça isso, porque Deus vai te abençoar. Continuando a mensagem da palavra de Deus, que Deus continue te abençoando. Paulo está dizendo assim, Jesus ama a igreja, Jesus se entrega pela igreja, Jesus se sacrifica pela igreja, mas será que ele está esperando algo em troca? Sim. Ele faz tudo isso para tornar essa igreja bela, bonita, santa e irrepreensível, mas essa igreja é para si mesmo. Deus não apenas nos dá de forma a que Ele não quer receber nada. Não. Deus quer receber algo de volta. Deus quer um retorno. Deus quer uma resposta positiva. E Ele nos criou dessa forma, como pessoas que também espera algo. É uma questão de reciprocidade, de relacionamento. Então é importante nós entendermos isso. E quando nós vamos para Hebreus, no capítulo de número 6, a Bíblia deixa isto ainda mais claro a respeito, meus amados, do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai nos mostrar ali que tudo que Jesus fez olhando para a recompensa. Isso aqui é simplesmente maravilhoso. Hebreus 11, versículo de número 26, a princípio aqui vai mostrar de Moisés, mas depois eu volto lá, o versículo de número 12. Olha só o que diz aqui a respeito de Moisés. Tendo por maiores riquezas o vitupério ou a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Por que Moisés fez o que fez? Porque ele estava olhando para o quê? A recompensa. Ele sabia que lá na frente Deus o recompensaria por encarar Faraó, por passar aqueles perrengues com o povo de Israel no Egito. Ele estava olhando para a recompensa. E quando você olha para Hebreus, no capítulo de número 12, meus amados irmãos, e o versículo de número 2 diz assim, olha, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo ou pela alegria que estava proposta, suportou a cruz desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. O que o autor está dizendo? Jesus suportou a cruz por quê? Porque ele estava de olho naquilo que estava proposto para ele, na recompensa que ele iria receber. Aliás, é justamente sobre isso que o livro de Isaías vai nos falar. Olha que interessante, meus amados irmãos. Isaías capítulo 53, versículo de número 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, falando do sacrifício de Cristo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Agora olha o versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então perceba que Jesus, ele estava olhando para o fruto do seu trabalho.
para o resultado que aquilo traria para ele, para a alegria que aquilo lhe proporcionaria ao ver multidão de milhões e milhares de milhares que foram salvos mediante a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz de Cristo. E Jesus fica satisfeito, porque essa é a recompensa dele. Então você vê que Deus espera algo de nós. A Bíblia nos mostra claramente que Cristo faz, mas Ele tem o interesse também de receber algo de nós. E Deus nos cria também assim, Oséias, pessoas que esperam algo de Deus. E não há nenhum problema. Qual é o problema? É quando você quer só a bênção sem o abençoador, né? É quando você quer apenas os bens de Deus, mas não reconhece que Deus é o seu maior bem. Esse tipo de sentimento Deus abomina. Mas quando você busca as bênçãos de Deus, colocando Deus como a sua maior bênção em primeiro lugar, não há nenhum problema. Nós olhamos e nós buscamos para a recompensa. E quando nós olhamos lá para o livro de Mateus, nós vamos ver, meus amados, que o Senhor Jesus, no seu famoso Sermão da Montanha, ele nos encoraja em todo tempo a buscar a recompensa. Olha só que interessante aqui, por exemplo, o capítulo 5 de Mateus, versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está encorajando os seus discípulos dizendo assim: vocês serão perseguidos, vocês serão humilhados, vocês serão maltratados por causa do meu nome, mas se alegre com isso. Por quê? Porque vocês terão um grande galardão nos céus. No versículo 46, Jesus desencoraja a nós ficarmos fazendo coisas que não trazem recompensa nenhuma. Jesus diz: pois se amardes apenas os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, Jesus está dizendo: não fica fazendo aquilo que todo mundo faz, porque isso não gera recompensa nenhuma. Invista em algo mais, que vai gerar para você uma rentabilidade na vida eterna. Olha o que diz o capítulo 6, versículo 4. Que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. A respeito da oração diz: quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Versículo 18. Que não pareça aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mais uma vez aqui Jesus falando da recompensa. O capítulo 10, versículo 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo, e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, você vê Jesus não apenas um sermão da montanha, mas em outros de seus discursos, mostrando os crentes que eles terão uma recompensa, um galardão. E Jesus faz isso por muitas vezes, mostrando o que, meus amados? Que Deus é um Deus que trabalha com a lei da recompensa, porque isso é parte inerente da natureza de Deus, isso é parte inerente do caráter de Deus. É muito bonito, né, quando você vê uma pessoa que é generosa, uma pessoa que tem prazer em presentear alguém, em ajudar alguém, em abençoar alguém. Tem pessoas que são tio patinhas, assim, são mesquinhas, mas tem pessoas que são generosas. E Deus é generoso, Deus é liberal, Ele dá liberalmente, Ele é galardão dos que o buscam, isso é parte inerente da sua natureza. Então o Senhor é aquele que nos salva, mas também diz: trabalhe para mim, olhe para mim, porque eu estou preparando uma recompensa celestial para você. Então a recompensa que nos espera é sempre usada por Jesus como uma forma de nos encorajar ao trabalho fiel na obra do Senhor. É claro, meus amados, que quando nós olhamos do ponto de vista humano, parece nem sempre valer a pena fazer o trabalho fiel.
Parece nem sempre valer a pena fazer o trabalho honrado diante de Deus. Mas Jesus nos mostra que muitas vezes, ainda que nós não tenhamos a recompensa diante dos homens, nós teremos a recompensa diante do Senhor. Eu quero ler com vocês aqui ainda outros textos da palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, nós já iremos encerrar. Paulo diz assim, olha, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Seja fiel, trabalhe o máximo que você puder, dê o máximo de si no reino, seja um crente firme, seja um crente constante, procure abundar, procure fazer muito e muito para Deus. É claro que o muito não apenas em termos de quantidade, mas em termos qualitativos também, em termos de qualidade. E ele diz, o vosso trabalho no Senhor não é vão. O escritor aos Hebreus, ele diz que Deus, ele não é infiel, meus amados, para se esquecer do nosso trabalho, mas que ele nos dará uma plena recompensa. Capítulo 6, versículo 10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Quando você serve aos santos, quando você serve à igreja, quando você serve a alguém, você está mostrando um trabalho de amor para com o nome de Deus. E Deus não se esquecerá do seu trabalho. Aí talvez você pode dizer, puxa vida, eu esperava que o fulano ia dizer pelo menos obrigado, né? Eu pensava que o fulano ia pelo menos me agradecer, mas ele nem falou nada, né? Eu pensava que ele ia pelo menos assim demonstrar alegria por aquilo que eu fiz. E nem sempre, meus amados, é assim. Às vezes você trabalha, e o que você mais recebe é a ingratidão. E não pense que você é o único, porque Jesus também é assim. Muitas vezes nós somos ingratos comparado àquilo que Cristo fez por nós. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 15, ele diz, eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E alguém pode dizer, está vendo, Paulo não estava esperando nada. Sim, ele não estava esperando nada dos homens. Mas por que ele fazia de boa vontade? Porque ele estava prosseguindo para o alvo. E ele diz assim, eu estou olhando para o prêmio da soberana vocação de Deus. Sabe quando o atleta, ele completa o final da maratona, o final da corrida, e ele recebe o seu troféu, ele recebe o prêmio? Paulo está dizendo assim, eu estou correndo com um alvo, com um objetivo. Eu estou olhando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então o Senhor está nos convidando, trabalhe com fidelidade. Olhe para o prêmio, olhe para a recompensa, olhe para tudo aquilo que eu tenho preparado para você. Então é bem verdade, meus amados, que às vezes diante dos homens, o nosso trabalho não será valorizado. Diante dos homens, muitas vezes, o nosso trabalho não será reconhecido. Mas olha só o que diz Isaías 49, verso 4. Porém eu disse, em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Não é esse o sentimento que muitas vezes toma conta do nosso coração? Às vezes você ora por alguém, é uma mãe que ora para o filho, né? E o filho piora, porque ele não faz jus às orações da mãe. É um pastor que faz visita, que ora, que faz campanha, que leva para a igreja, que busca alguém em casa. Mas quando pensa que não, a pessoa está lá no mundão de novo. Aí você diz, meu Deus, de que está adiantando? Em vão gastei as minhas forças. Em vão eu me apliquei por esta vida, por essa pessoa, eu tenho trabalhado inutilmente. Aí ele coloca um ponto e vírgula e diz, todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Sabe de uma coisa, irmão e irmã? Que se alguém esqueceu de te dar um mínimo obrigado, ou apenas demonstrar um sorriso, uma felicidade pelo trabalho que você prestou a ele, se alguém esqueceu disso, o Senhor não é injusto para se esquecer da obra das suas mãos.
Continue trabalhando de maneira fiel. Continue se gastando. Paulo diz, eu gastarei os meus recursos e eu me deixarei gastar. Ou seja, eu vou gastar não apenas os meus recursos financeiros, o meu tempo, mas eu vou gastar minha vida, eu vou gastar minha saúde, eu vou entregar tudo, ainda que vocês me amem menos. Mas ele sabia que diante de Deus ele tinha uma recompensa. Aliás, é isso que ele vai dizer em Timóteo. Ele vai dizer bem assim, olha, Timóteo, ninguém da Ásia esteve comigo na minha primeira defesa. Irmãos, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, o lugar que ele mais trabalhou, Oséias, foi a Ásia. Mas quando ele precisou de um daqueles irmãos, ninguém estava lá para defender ele. Ninguém estava lá para dar um apoio moral. Ninguém estava lá para ajudar ele. Mas ele está dizendo, meu Senhor, mas eu sei que o Senhor me levará salvo até o seu reino de glória. E ele tem uma coroa preparada para mim. Ou seja, Paulo esperava uma recompensa, mas não dos homens. Porque ele sabia que muitas vezes os homens são ingratos. Os homens se esquecem. Aliás, o esquecimento gera a ingratidão. Salomão deixa isso bem claro lá no seu capítulo 9, no seu capítulo 10, se não me engano, quando ele conta que um grande rei cercou uma pequena cidade e ele tinha um armamento forte de guerra, mas um homem pobre e sábio pela sua sabedoria livrou aquela cidade das mãos daquele rei. Mas ninguém se lembrava daquele homem. Então o mundo é cheio de ingratidão. Como diz muitos aí, né? A vida é injusta, né? Mas é que essa é a natureza humana. Mas sabe de uma coisa? Deus não se esquece do que você está fazendo. Ele tem uma recompensa. Não pense que você está vãmente gastando as suas forças. Não pense que você está trabalhando inutilmente. O seu direito está diante de Deus. E naquele dia haverá plena recompensa. Agora nós devemos entender uma coisa aqui, meus amados. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo ele vai dizer da missão a qual ele estava incumbido pelo Senhor, que era de ser um pregador do evangelho, um anunciador de boas novas. Só que não adianta apenas fazer. Para que nós tenhamos uma recompensa completa, é necessário vários critérios. Primeiramente, a nossa motivação. Olha o que ele diz no versículo 16 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Ele está dizendo, Deus me chamou para isso, eu estou apenas cumprindo o meu chamado. Só que no versículo 17 ele diz, e por isso se o faço de boa mente, em algumas traduções diz, de boa vontade, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. O que ele está dizendo aqui, Oséias? Às vezes eu estou lá, mas eu estou só para fazer o meu trabalho e acabou. Meu coração não está aplicado naquilo. Minha mente não está aplicada naquilo. Eu não estou fazendo de boa vontade. Eu não estou fazendo de coração. Paulo está dizendo, se você não faz de coração, você está apenas fazendo uma tarefa qualquer. Mas se você faz de coração, você vai ganhar prêmio. Você terá plena recompensa por aquilo que você está fazendo. Então, meus amados, são muitos os textos da palavra de Deus que nos mostra e nos encoraja a olhar para a recompensa que o Senhor mesmo tem nos preparado. Deus tem uma recompensa para nós. Segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão, ou seja, a inteira recompensa. Então é aqui que nós devemos ter esse cuidado, porque não adianta você ser aquela pessoa ativista que faz tudo no reino de Deus, mas você não aplica o seu coração em nada. Você deve abundar no trabalho da obra de Deus, mas tudo que você fizer deve ser feito com todo o seu coração. Como diz Eclesiastes, o que tiver a mão para fazer, faz, mas não faz de qualquer jeito. Faz conforme as suas forças. Aplica o seu vigor, aplica o seu tempo, aplica o seu coração, aplica boa vontade, aplica a sua energia, aplica, diligência naquilo que você está fazendo. Aí João diz, tome cuidado, para que você venha receber um galardão por inteiro. Tem gente que não vai receber o galardão, sabe, Oséias? Mas não vai receber por inteiro. Por quê? Porque não cuidou na maneira como estava fazendo o que fazia para a obra do Senhor. Então, meus amados, o Senhor nos convida hoje para nós olharmos para a recompensa.
para nós vivermos nessa consciência de que um dia nós estaremos diante do Senhor e Ele nos recompensará. E esses são os dois critérios básicos do tribunal de Cristo, os critérios básicos, que nós vamos falar de outros ainda. O critério básico é: ou você vai ganhar ou você vai perder. E aqueles que perderem ficarão envergonhados naquele dia diante do Senhor. Tem gente que está fazendo um tanto de coisa, correndo para lá, correndo para cá, mas às vezes faz só para desenvolver uma função, uma tarefa. Não há um coração aplicado no reino de Deus, na obra de Deus, naquilo que ele está fazendo. Paulo fala: se você faz desse jeito, você não vai ganhar o prêmio, não vai ganhar o troféu, não vai ter recompensa nenhuma. Mas se você faz de boa vontade, haverá recompensa para você. Então, meus amados, que a partir de hoje nós possamos olhar para o propósito da nossa salvação de forma diferente. Eu confesso para os irmãos que eu fico muito triste quando eu vejo crentes dizendo assim: eu já estou salvo, isso está bom demais, né? Se eu conseguir chegar lá, para mim já está bom. E mais uma vez eu repito aquilo que eu comentei: tá bom para você, para Deus não, porque Deus espera mais de nós. Deus deseja que nós venhamos entregar mais para o Senhor. Assim como nós sempre esperamos algo de Deus. O salmista diz isso, que assim como o servo olha para as mãos do seu senhor e a serva olha para as mãos da sua senhora, esperando receber deles alguma coisa, assim também nós olhamos para o Senhor até que Ele nos dê algo e tenha misericórdia de nós. Mas Deus também espera algo de nós. Deus investiu em você para que você pudesse ser rentável para o reino de Deus. E Ele te convida a olhar para a recompensa. Deus quer nos dar recompensa, irmãos, e é a recompensa por completo, a recompensa por inteiro, é o inteiro galardão. Então nós devemos nos cuidar. E deixa eu até abrir um parêntese aqui, porque às vezes, meus amados, nós ignoramos isso, mas Deus dá valor às coisas mais simples. Até mesmo dar um copo de água para um discípulo de Jesus. Deus fala assim: se você der um copo de água para um desses meus discípulos, você vai ter recompensa. E você sabia que muitas vezes nós nos entregamos por inteiro para Deus é também cuidar um pouco de nós? Um exemplo disso é do famoso pregador Robert McCheyne, que morreu aos 29 anos de idade. Ele tinha um chamado extraordinário, foi talvez um dos maiores pregadores do seu tempo, mas por causa da negligência do cuidado com a sua saúde, ele diz assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Ele falou isso no leito de morte. Matei o cavalo, como agora levarei a mensagem? Então ele reconheceu que mesmo ele tendo um chamado grandioso de Deus, ele não pôde cumprir cabalmente, completamente o seu chamado por causa da negligência com a sua própria saúde. Então ele estava ciente de alguém que vai receber o galardão, mas talvez não por inteiro. Que triste isso, né? Saber assim, se eu tivesse atentado para esse ponto, eu poderia desfrutar de muito mais na eternidade com Cristo. Que nós possamos levar isso a sério. Porque se Jesus falou tanto de recompensa, irmão, é porque Deus leva isso a sério. Mais uma vez, não é mérito, não é meritocracia, não é porque Deus está assim: uau, quão performático você é. Não é nada disso. Porque é a graça que te capacita a fazer aquilo que você faz. Mas é que Deus é um Deus galardoador e é um princípio da palavra de Deus de que Ele trabalha com a lei da recompensa. Ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Que Deus nos ajude a exercer o nosso mistério com fidelidade, para que possamos receber a nossa recompensa por inteiro naquele dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe e Deus seja louvado pela sua palavra. Olá, meus amados irmãos e irmãs, eu tenho certeza que você amou essa mensagem, né? Que mensagem tremenda, quanto embasamento bíblico, né? Que ele fala ali sobre a recompensa de Deus para a vida daqueles que lutam com sinceridade, que trabalha, que se esforça na obra de Deus. Ele não sairá de mão vazia, o seu galardão é certo. Então, amados irmãos, se esforça, porque aquele que se esforça, ele terá uma recompensa de Deus, ele terá uma recompensa do Senhor. Então, vale a pena se esforçar. Em 2 Crônicas 15, verso 7, só reforçando mais ainda, a Bíblia diz: se esforça-te
e tem bom ânimo, porque a sua obra terá uma recompensa. Então a nossa obra, amados irmãos e irmãs, na obra do Senhor Jesus, nós não trabalhamos em vão, né? Eu particularmente, eu amo trabalhar na obra do Senhor, só pela graça, pela aquela comoção do Espírito Santo, pela alegria na minha alma, eu já sou feliz demais. Mas sempre tem uma recompensa. Eu, quando estava no mundo, eu não tinha capacidade de ter nada, nem um carro, muito mal uma bicicleta, e não conseguia nem comprar uma bicicleta velha. Estou dizendo no sentido financeiro, hein? Que a gente luta aí pela obra de Deus sem interesse. Se Deus nos der abrir a porta, nós vamos ser abençoados também. Mas hoje, graças a Deus, Deus tem dado um carrinho para a gente congregar, para a gente fazer a obra de Deus com alegria. Isso para mim é maravilhoso, amados. Isso para mim é prazeroso. E além disso, olha recompensas espirituais. Sobre todas essas recompensas aí, claro que a maioria delas são espirituais. São bênçãos de Deus derramadas na nossa vida. Então, muitas vitórias, muitas bênçãos você vai ter se esforçar com a obra do Senhor. Talvez você está meio abatido, talvez você é uma pessoa que já foi um obreiro, uma obreira, está meio abatido. Se esforce, se levante depois dessa mensagem aí, porque Deus tem obra grande a realizar na tua vida, coisa magnífica, tá bom? Que Deus abençoe. Nós estaremos sempre postando conteúdo maravilhoso da palavra de Deus, conteúdo que eleva a nossa fé, conteúdo que enriquece a nossa alma na presença do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então que Deus abençoe. Foi um prazer mais uma vez aí saber que você alimentou da palavra de Deus. E se você se sentiu abençoado, deixa um comentário aqui embaixo. A parte que você ouviu ali, que Deus falou mais no seu coração. Qual é a parte dessa mensagem? Deixa no comentário aí, porque isso também vai ajudar, né, o nosso trabalho aqui na obra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.